Beleza, galera. Então hoje a gente vai falar de um tema bem importante aqui, vou colocar de amarelo pra gente, tá? Que é síndrome extrapiramidal. Beleza? Consequentemente a isso, a gente vai terminar falando também em enfermidade de Parkinson, ADP, doença de Parkinson. Então, síndrome extrapiramidal. Deixa eu só fazer uns ajustes aí na telinha e a gente começa. Síndrome extrapiramidal. Galera, o primeiro conceito aqui de síndrome extrapiramidal, que é meio óbvio, né? É que a síndrome extrapiramidal ela não afeta a via piramidal, tá? Por exemplo, que poderia ser afetada ali em uma síndrome de motoneurona superior ou até mesmo em uma síndrome piramidal. Então, é uma via, tá, que não envolve aquela neurona piramidal gigante de Bert lá na área 4 da corteza, não. Ela é uma via alterna, por assim dizer, que também controla os movimentos motores. Beleza? E eu gosto de separar a via extrapiramidal da seguinte forma: a gente tem aqui os gânglios da base, tá? Então, qualquer lesão, qualquer problema nos gânglios da base pode causar um síndrome extrapiramidal, incluindo algum tipo de AVC, por exemplo, tá? O que é um pouco mais raro, tá? Lesões na substância nigra, tá? Que ela era responsável ali, por exemplo, de produzir dopamina, e é aqui que vai entrar, a gente já vai falar do Parkinson, tá? Como uma das causas aí de síndrome extrapiramidal. E uma outra afetação aí a nível do sistema nervoso central seria o núcleo subtalâmico de luz, núcleo subtalâmico, tá? Mas isso é algo muito específico, muito anatômico aqui para o nosso gosto, né? Que a gente já está um passo a mais que isso, né? Um passo bem largo a mais que isso. Então, o principal conceito é entender que é uma via alterna que controla o sistema motor. Como eu vou esperar que um paciente se apresente aí na síndrome extrapiramidal? Principalmente temblor, tá? Principalmente rigidez e principalmente bradicinesia, tá? Bradicinésia. Gente, isso aqui é o que a gente chama de tríade, beleza? Temblor, rigidez e bradicinesia. Essa tríade também vai ser, obviamente, presente na enfermidade de Parkinson, tá? Não é que todo paciente com temblor, rigidez e bradicinesia tem Parkinson, não, tá? Mas esses três sintomas dessa tríade são os principais, são as principais questões que eu tenho que pensar, tá? Então, o paciente tem um temblor, tem uma rigidez, geralmente uma rigidez em flexão de membro superior e de membro inferior, tá? Tem essa tendência. E tem a bradicinesia. Muita gente acha, por exemplo, que o extrapiramidalismo é o movimento acelerado. Na verdade, é o contrário, é a diminuição dos movimentos motores, que seria a bradicinesia, a redução da velocidade desses movimentos, tá? A gente pode também ter no síndrome extrapiramidal a acinesia, tá? Que seria, por exemplo, dificuldade para começar o movimento, para iniciar um movimento, tá? Então, eu peço ao paciente para pegar um copo d'água, ele demora a ter essa resposta. Beleza? Isso seria a acinesia. Além disso, a gente também tem distonias, tá? Distonias. As distonias, gente, seria basicamente contrações que são sostenidas por um determinado tempo e geralmente são dolorosas. Então, vou colocar contrações dolorosas aqui para facilitar a nossa vida. Mas elas são contrações rígidas que se mantêm durante um tempo, que se sustentam durante um determinado tempo. Isso são as distonias. E também pode aparecer coreoatetoses, tá? Que são movimentos totalmente involuntários, isso é importante. Tudo que é involuntário, né, galera? Porque é extrapiramidal. Então são movimentos involuntários que começam com uma velocidade alta e logo diminui a velocidade. Então, por exemplo, um movimento rápido de movimentar a mão, que começa, tem uma amplitude rápida de movimento no início e depois se lentifica. Rápido e se lentifica, formando esse movimento de coreoatetose. Beleza? Então, isso, no geral, são as representações clínicas de um síndrome extrapiramidal, tá?
Henrico, quais são as causas? As causas principais são principalmente Parkinson, que a gente vai ver o que que é, tá? Então, Parkinson é um grande representante de síndrome extrapiramidal, bem como também o parkinsonismo, beleza? Henrico, e esse parkinsonismo aí? Parkinsonismo tem algumas características que é somente dele, tá, gente? Por exemplo, o parkinsonismo geralmente pode ser causado por fármacos, tá? Se vocês me perguntarem quais fármacos podem causar esse parkinsonismo, principalmente os antipsicóticos, beleza? Aí a gente começa com os típicos e os atípicos, né? Haloperidol, quetiapina, risperidona, olanzapina, tá? Então os antipsicóticos podem ter como um efeito adverso aí o parkinsonismo e pode ser um causante de parkinsonismo. O que que ajuda a diferenciar bastante ali o parkinsonismo do Parkinson é o temblor, tá, gente? É o tremor desse meu paciente. Porque geralmente no parkinsonismo esse tremor é em repouso, tá? Então, vou colocar aqui, ó, tremor em repouso, beleza? Ou seja, o paciente ele não tenta executar um movimento, ele tem um temblor de repouso. Claro que isso também é um diagnóstico diferencial, eu também tenho temblor essencial, simplesmente uma pessoa que está ficando mais idosa, ela vai ter uma tendência a ter um temblor essencial, mas o temblor em repouso, associado à rigidez, bradicinesia, por aí o paciente está tomando algum tipo de fármaco antipsicótico, eu posso pensar mais em um diagnóstico diferencial de parkinsonismo. O que é isso? Eu pareço com o Parkinson, mas eu não tenho a fisiopatologia do Parkinson, beleza? Então, esses são alguns pontos. Além dos fármacos, uma outra causa geralmente é aquela famosa degeneração pugilística, né, entre os lutadores de boxe. É um fator de risco, por exemplo, para o desenvolvimento de parkinsonismo. Beleza? Só lembrando que, tá? Eu vou explicar já já o Parkinson, tá, gente? Mas só lembrando que os antipsicóticos que mais geram esse parkinsonismo são aqueles que inibem o D2, né? Que são os inibidores de receptor dopaminérgico, tá? Então aí também poderia entrar alguns antidepressivos que têm ação antidopaminérgica, como alguns duais, os antipsicóticos que atuam aí em D2, tá? Todos eles podem dar um toque ali de parkinsonismo ou extrapiramidalismo, tá? Por exemplo, o Plasil, tá? Que é a famosa metoclopramida, ela tem um toquezinho em D2 e gera extrapiramidalismo. Então, eu aqui que vos fala, já tive esse efeito adverso farmacológico dentro do hospital. Me deram um Plasil, eu não sabia que eu tinha uma determinada alergia, na verdade é um efeito adverso do medicamento. E acabei tendo um síndrome extrapiramidal, onde envolveu psicose, envolveu justamente bradicinesia, uma certa rigidez, tá? Então, por exemplo, é bem interessante porque a metoclopramida é um remédio antiemético para evitar o vômito do paciente, tá? E pode acabar dando esse efeito também, acabar dando esse parkinsonismo, beleza? Então vamos aonde a gente realmente interessa no momento, que é falar um pouco da enfermidade de Parkinson, beleza? Óbvio que se tratando de enfermidade de Parkinson, a gente vai respeitar algumas manifestações do extrapiramidalismo, porque essa é a grande, a grande classificação do Parkinson. De uma forma ou de outra, o Parkinson ele é uma manifestação do extrapiramidalismo. Beleza? Então isso é bem, bem interessante. Fechou? Vamos finalmente para Parkinson. Vou escolher essa cor azul aí mesmo, tá? Parkinson. Colocar como DP. Sempre que eu colocar DP aí no resumo, é doença de Parkinson. Beleza? Primeira coisa é o conceito fisiopatológico, que é o que diferencia, por exemplo, do parkinsonismo e dos outros extrapiramidalismos, tá? A enfermidade de Parkinson, gente, é uma degeneração da substância nigra, principalmente das neuronas produtoras de dopamina. Então, se eu fosse pensar assim, onde atua o Parkinson? O Parkinson vai atuar na partes compacta da substância nigra. Vou colocar substância nigra dopaminérgica, mas vocês já sabem que são neuronas que produzem dopamina, né?
Então, se eu pudesse resumir a enfermidade de Parkinson em três grandes palavras para facilitar a nossa vida, eu resumiria em doença neurodegenerativa, doença progressiva, ou seja, por mais que a gente trate o paciente farmacologicamente, ela é uma enfermidade progressiva e ela é uma enfermidade crônica, tá? Ela se desenvolve ao longo do tempo, beleza? Ela tem uma determinada cronicidade, então ela é neurodegenerativa, progressiva e crônica, beleza? Só para a gente lembrar a questão da substância negra, vou colocar de uma outra cor aí para a gente, vou colocar de laranja, tá? Que a substância negra, né, e a dopamina, ela envolve aquelas vias de estimulação motora, que a gente tinha, por exemplo, uma via direta, não sei se vocês lembram, e a gente tinha uma via indireta, beleza? A via direta, ela estimulava o tálamo e a via indireta inibia o tálamo. E o tálamo, o que que fazia? Mandava uma mensagem lá para a área motora do córtex para controlar os movimentos motores, tá? O que que acontece na enfermidade de Parkinson, que é bem interessante, é o seguinte: a enfermidade de Parkinson diminui a via direta e aumenta a via indireta, ou seja, aumenta a inibição, tá? Então aqui, ó, tá o Parkinson, principalmente na via indireta, aumentando a inibição do tálamo. Por isso, o Parkinson se resume em uma das clínicas, que é a bradicinesia. Olha, diminuição dos movimentos, bradicinesia, tá? Então, isso é a enfermidade de Parkinson, atua nessas vias dopaminérgicas da substância negra, mas a verdade também é que destrói, causa uma neurodegeneração das neurônios que produzem dopamina. Então, o que que a gente tem? Ausência da produção de dopamina. Esse é o eixo central da enfermidade. Só que eu trouxe para vocês aqui conteúdo totalmente atualizado, tá, galera, em relação a isso. Então, por exemplo, tá, a enfermidade de Parkinson, hoje já se sabe que ela tem várias causas, vários fatores de riscos associados. Mas já se sabe, já se conhece que existe uma falha, tá, na produção de uma proteína. Esse símbolo aí é da proteína, tá? E essa proteína se chama alfa-sinucleína. Já se sabe disso. É uma falha na produção. Ou não está produzindo de forma adequada, ou está produzindo proteína anômala. E essa proteína começa a se acumular. Então, ela se acumula, ela se deposita em uma determinada região. E isso forma os famosos corpos de Levy. Corpos de Lewy, né? E esse corpus de Lewy, até onde se sabe da fisiopatologia de Parkinson, é o que estimula a degeneração da substância negra, tá? Então, é o que estimula a degeneração da substância negra. Esse acúmulo de proteína anômala. Sei que vocês por aí já devem estar pensando, olha, isso aí é um pouco parecido com a amiloidose. De fato, a amiloidose é um pouco parecido também com Alzheimer, tá? Porque é um acúmulo de proteína anômala, basicamente, tá? Então, os corpos de Levy contribuem com a destruição progressiva da substância negra, tá? Então a gente tem todo o conceito de Alzheimer. Henrico, tem algum fator de risco? Vou colocar de vermelho. Tem fator de risco, inclusive três interessantíssimos, né? Um é muito claro, gente, o histórico familiar, né? Eu tenho um pai ou uma mãe com histórico de enfermidade de Parkinson, de doença de Parkinson, aumenta a probabilidade de que eu desenvolva doença de Parkinson também, tá? O outro é traumatismo, beleza? Traumatismo crônico encefálico, obviamente, ou traumatismo crânioencefálico diretamente. Existem poucos estudos, mas já se considera um fator de risco, tá? O traumatismo. E o outro também que é bem interessante é a exposição a agrotóxicos, beleza? Então, o terceiro ali seria exposição a agrotóxicos.
também seria um fator de risco para a enfermidade de Parkinson. Lembrando que eu estou trazendo provavelmente coisas que não estão escritas em livros, porque são informações bem atualizadas, tá? Então, fechou tudo isso daí do nosso entendimento da enfermidade de Parkinson. O que é que faltou aí para a gente concluir? Faltou, obviamente, a clínica da enfermidade de Parkinson. Para essa clínica, a gente vai respeitar aquela tríade que eu tinha dito ali para vocês, que é o que? Bradicinesia, ou seja, lentitude dos movimentos, rigidez, bradicinesia, rigidez e temblor, né? E tremor. Tá? Essa tríade ela tem que existir para a gente começar a pensar em enfermidade de Parkinson. São os critérios, eu até coloquei no apunte para vocês, são os critérios básicos para a gente começar a pensar em enfermidade de Parkinson. Bradicinesia, rigidez e temblor, tá? Somado a isso, a gente poderia somar a inestabilidade postural, que na maioria das vezes, essa inestabilidade postural ela vem acompanhada com desequilíbrio, tá? Não necessariamente uma ataxia, não, vem acompanhado com desequilíbrio, por aí quedas frequentes, tá? O paciente não tinha tanta queda como tem agora, quedas frequentes, se sente desequilibrado a descer uma escada. Então, essa clínica que eu coloquei de rosa, vou até colocar aqui, é a clínica motora, beleza? Então, a gente tem a clínica motora da DP, da doença de Parkinson. Tá aí na telinha de vocês de rosa. Agora, de verde fluorescente, a gente pode falar de alguma clínica também que ela é não motora. A gente pode falar de uma clínica não motora, que está de verde fluorescente na imagem. Por exemplo, demência, tá? Psicoses, depressão. Junto com depressão aí eu vou colocar ansiedade. Somado a isso, a gente tem micrografia, tá? A diminuição da escrita da letra. Micrografia. Problemas no sistema autônomo, uma disfunção autônoma, tá? Ou seja, uma perda de controle de esfíncter em uma ou outra, às vezes oportunadamente, tá? Somado a isso, distúrbios do sono, principalmente, tá? Insônia, principalmente. E o último que eu não posso esquecer de falar de coisas não motoras é uma afetação olfativa, o que é bem interessante, bem parecido ao que o Covid gerou, né? Uma anósmia, uma hipósmia, uma cocósmia, tá? Bem associado aí à enfermidade de Parkinson, à doença de Parkinson, tá? Então a gente poderia dividir essa clínica de uma forma bem legal, que é dividir em forma motora e forma não motora. Isso daí é algo bem interessante para a gente. O motor é um critério de exclusão. Se não tem, não é Parkinson, basicamente. Eu preciso do que está de rosa para vocês, da função motora, para a gente pensar em enfermidade de Parkinson. Beleza? Fechou. Vou apagando então de cima para baixo. Vocês podem voltar o vídeo ali se quiser pegar alguma informação. Tá bem interessante aí. E aí a gente vai finalmente falar, tá, dos diagnósticos, da metodologia diagnóstica, da metodologia de estudo. A gente já sabe que causa, ou seja, etiologia muito esclarecida de doença de Parkinson, a gente não tem, né? A gente tem todas essas características que a gente conversou até agora. Então vamos falar um pouquinho, a gente já falou da clínica, né? Se enquadra dentro de síndrome extrapiramidal. E agora a gente vai falar finalmente do diagnóstico, que é algo bem interessante para a gente pensar. Vou seguir a linha aí do azul, puxar uma setinha. Diagnóstico, tá? O diagnóstico, gente, basicamente da enfermidade de Parkinson, da doença de Parkinson, é o diagnóstico clínico, né? Então, vou ver os sintomas motores, vou ver os sintomas não motores e vou pensar em um possível diagnóstico para esse nosso paciente. Beleza?
Diagnóstico é clínico. Henrico, tem alguma coisa que eu posso fazer para poder fazer um diagnóstico diferencial, por exemplo? Pode. Por exemplo, o SPECT, né? Conhecido aqui como PET scan, tá? Posso fazer um PET scan? Pode. Como funciona esse PET scan? Vou até pegar o branco aqui para gente, tá? Esse PET scan é basicamente o quê? Eu vou pegar o transportar, vou marcar com radioisótopo o transportador de dopamina. Que aí eu vou saber exatamente se essa enfermidade ela é uma enfermidade que tem diminuição da dopamina ou não, tá? E eu posso fazer isso com um marcador radioisótopo, tirando o PET scan. Obviamente, caro, né? Obviamente caro. Henrico, para que isso? Para diferenciar de duas coisas, principalmente, de parkinsonismo e de temblor essencial. Temblor essencial. Então, fiz o diagnóstico diferencial. Fiz. Por quê? Porque quando eu faço PET scan, eu tenho dopamina normal no parkinsonismo e por aí no temblor essencial também. Beleza? Diferentemente da DP, da doença de Parkinson. Outra possibilidade que é, repito, é algo novo, estou trazendo algo novo para vocês, é a ultrassonografia, tá? O Doppler, né, ou não, é a ultrassonografia transcranial. Você pode fazer o Doppler, pode ajudar um pouco, mas na verdade o que diagnostica mesmo é simplesmente a utilização do eco através do crânio para tentar visualizar estruturas do sistema nervoso central. Hoje por hoje, cada vez mais utilizado a ultrassonografia transcranial, tá? Ou transcraniana. O que que a gente observa, Henrique? A gente observa uma hiperecogenicidade, ou seja, um aumento, basicamente se vê mais claro, tá? A região da substância negra. Então a gente fala de hiperecogenicidade da substância negra. E é tão legal isso daqui que 90% dos pacientes que foram analisados com a, a ultrassonografia transcranial, em 90% foi compatível com uma hiperecogenicidade e por aí poderia ser realizado o diagnóstico, tá? E a última basicamente a última possibilidade que a gente teria seria os testes genéticos, né? Testes genéticos. Beleza? Esses testes genéticos a gente poderia fazer, por exemplo, a proteína anômala, que é aquela alfa-sinucleína. A gente poderia estudar a alfa-sinucleína e a gente poderia fazer outros, tá? Existem vários, tá, gente? Eu anotei somente alguns para você aqui, para vocês aqui. O PRKN, tá? Proteína quinasa anômala, proteína quinasa 1 anômala, tá? Existem várias possíveis causas genéticas associadas ao Parkinson, beleza? O mais novo aqui é esse último aqui, ó, o LRRK2, beleza? De teste genético que pode ajudar no diagnóstico de enfermidade de Parkinson. Henrico, como diagnostico Parkinson? Primeiro que eu não vou esperar um Parkinson no paciente de 20 anos. Começa por aí. Mas o diagnóstico é clínico, beleza? O diagnóstico é clínico, tá? Eu vou deixar na tela o que está escrito aí, para a gente partir para uma outra visualização, uma outra abordagem, que é a abordagem terapêutica. Abordagem terapêutica. E aí eu vou dividir ela em farmacológica e não farmacológica, beleza? E a gente vai dividir essa terapêutica. A terapêutica não farmacológica, gente, a gente poderia incluir fisioterapia ou kinesioterapia, né? Fonoterapia, a fonoterapia com fonoaudiologista, tá? A gente poderia, obviamente, incluir o quê?
psiquiatria, serviço de saúde mental, tanto psiquiatria quanto psicologia, tá? E esse paciente ele deve ser visto por um neurologista, de preferência cada 6 a 12 meses, tá? Então, a terapia não farmacológica ela faz parte da terapia que a gente está geralmente acostumado a desconsiderar, né? E farmacologicamente a gente tem algumas opções interessantes que eu vou colocar aí para a gente, tá? Também vou colocar com números. Então a gente tem o primeiro fármaco de eleição é a levodopa. É o primeiro fármaco de eleição, é o melhor fármaco, tá? Principalmente para o paciente com, vou colocar de branco aí, principalmente paciente com bradicinesia e inestabilidade postural. Vai ajudar muito esses pacientes com bradicinesia ou inestabilidade postural. A gente não começa geralmente o tratamento da DP com levodopa, não. Já já vou explicar para vocês o porquê. Mas é a primeira linha de tratamento, tá? Gente, está faltando dopamina. A levodopa ela se converte dentro do sistema nervoso central em dopamina. Outra possibilidade é dar um agonista dopaminérgico. Agonista dopaminérgico. Ou seja, que vai potencializar os efeitos da dopamina ali dentro. Entre os fármacos que a gente tem o pramipexol, por exemplo. Pramipexol, que pode ser utilizado aí a 0,125 miligramas, tá? 2 vezes por dia. Então a gente pode utilizar agonista dopaminérgico. A outra opção é parar com a destruição endógena da dopamina, aumentar a sobrevida da dopamina, dando inibidor da MAO-B, tá? Que é a enzima que degrada as catecolaminas, principalmente a dopamina, né? Que é uma catecolamina, tá? Então, a gente pode dar um inibidor da MAO-B, como, por exemplo, vou colocar aí de branco, as duas representações seria a seleginina, tá? A dose da seleginina, salvo me engano, seria 5 a 10 miligramas, tá? E a rasagilina. Acho que a rasagilina tem doses menores ainda que a seleginina, tá? Se indica esses inibidores para a doença de Parkinson precoce, tá? Esses inibidores aí de MAO-B para a doença de Parkinson precoce, tá? Um paciente que começou de forma muito cedo o Parkinson, a gente pode começar com tratamento em monoterapia, se quiser, com seleginina ou rasagilina, são bons fármacos. Até o paciente progredir, porque a enfermidade é progressiva, a gente vai com a levodopa depois, mais tarde, né? A gente pode utilizar também anticolinérgico, tá? O anticolinérgico a gente pode utilizar principalmente em pacientes menores que 70 anos que já têm um tremor. Geralmente o anticolinérgico vai ser para ajudar na clínica do tremor, do temblor, beleza? Os pacientes com menos de 70 anos vão se beneficiar mais de anticolinérgico, tá? Diminui a função muscular ali naquele momento e diminui aquele temblor, né? Pode ser um tratamento também para o temblor essencial, não só para o Parkinson, tá? Depois a gente tem como opção terapêutica aí a amantadina, interessante, que acaba entrando na associação de tratamento de Alzheimer, tá? Mas a gente deixa a amantadina principalmente para algumas discinesias, que são aqueles movimentos que a gente já conversou sobre, tá? A amantadina seria 100 miligramas, tomada 2 vezes por dia. E a sexta e última opção farmacológica terapêutica que a gente tem seria a CONT, tá? Que seria, por exemplo, a entacarpona. Vou colocar aí de branco. Entacarpona. E essa entacarpona aí, a gente pode utilizar 200 miligramas 4 vezes por dia. Entacarpona como opção
de tratamento, tá? A entacarpona, ela basicamente catalisa a dopa, aumenta os efeitos dopaminérgicos. É interessante, por exemplo, para a levodopa já exercer seus efeitos de imediato. Então, eu posso associar levodopa com ponte, por exemplo, ou seja, levodopa mais entacarpona. De fato, os preparados farmacológicos em cápsula que existem, a maioria deles são levodopa, carbidopa com entacarpona associado. São esses três associados. Então, aí, ó, farmacologicamente, eu dei 6 opções terapêuticas para vocês, tá? Mas, como nem tudo é só isso daqui, eu preciso comentar para vocês da levodopa, que é o fármaco de primeira linha, obviamente, tá? É o fármaco de primeira linha. Vamos ver o que que a gente pode fazer aqui com a levodopa, vamos entender um pouco dela, para ver se realmente vai ser o nosso fármaco de primeira linha para todos os pacientes. Isso daqui, gente, como toda enfermidade neurológica, é seletivo do paciente. A gente tem que estudar o paciente e ver se é a melhor opção para ele ou não, tá? Então, vou colocar aí de azul, escrever levodopa, beleza? A levodopa, gente, na maioria das vezes, ela é associada com a carbidopa. Ela deve ser associada, se possível, com a carbidopa. Beleza? E aí a gente vai fazer a seguinte concentração: 100 miligramas de levodopa para cada 25 miligramas de carbidopa. Henrique, o que que é essa carbidopa? Tá? Ela é inibidor da descarboxilase periférica. Já me explico. Eu dou a levodopa para o paciente tomar. Ele toma, faz a circulação enterohepática, né? Então, a levodopa, gente, ela está no sistema nervoso periférico. E no sistema nervoso periférico, eu tenho enzima que se chama descarboxilase, e a descarboxilase ela vai destruir a levodopa. Então, a levodopa ela não vai chegar no sistema nervoso central. Então, para isso, eu dou a carbidopa. Quando eu dou a carbidopa, eu inibo essas enzimas destruidoras de levodopa, e a levodopa, através da própria circulação mesmo sanguínea, consegue chegar no sistema nervoso central, no cérebro e nas áreas afetadas. Então, de uma ou outra maneira, a carbidopa aumenta a sobrevida da levodopa. Se eu posso falar de uma forma bonita, seria essa, tá? Então, sempre eu vou dar levodopa associado com carbidopa, beleza? Isso é bem, bem importante aqui pra gente, tá? Essa dose que eu passei, geralmente a gente dá a cada 6 horas, tá? Então, a levodopa, carbidopa a gente vai estar dando a cada 6 horas, totalizando o quê? 4 tomas por dia. 6, 12, 18, 24. 4 tomas por dia. Beleza? Da levodopa e da carbidopa. A gente pode pedir o paciente para ingerir o fármaco 30 minutos antes das comidas para poder facilitar a absorção da levodopa e da carbidopa. Beleza? Lembrando que a levodopa-carbidopa pode ser associada com qualquer outro fármaco que a gente viu ali, tá? Com agonista dopa, com inibidor de mal, seleginina, rasagelina, com anticolinérgico. Eu vou tratar o paciente de acordo com a sintomatologia dele. Agora, a levodopa, né, ela é especial porque ela tem seus efeitos adversos, que são efeitos adversos especiais também, que são três que eu quero que vocês conheçam aqui, tá? O efeito picodoses, o efeito ou fenômeno fim de doses e o famoso fenômeno on-off, beleza? Quando a gente fala do pico de dose, gente, é basicamente o paciente tem discinesia ou balismo, né? Por que que acontece isso? Eu dou a levodopa, ela chega um momento que ela tem o pico máximo de atuação da droga, da biodisponibilidade da droga. E isso estimula tanto aquela via que a gente tinha visto lá, que é a via motora, por exemplo, a via motora direta, e arruma um pouco da indireta, que ele tem movimentos excessivos, geralmente balismo e discinesia. Isso é pelo pico de doses, tá? Na maioria das vezes pode acontecer, não significa que eu tenho que suspender a medicação, tá? É um efeito adverso, beleza? O fim de doses é o seguinte, tá? Às vezes o paciente está tomando
o fármaco de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas, está esquecendo de tomar. Então, chega um momento que o efeito farmacológico já passa, então é o efeito de fim de doses. E aí começa toda a sintomatologia inicial do paciente. Então, ele tem aquela sintomatologia porque o intervalo entre doses está muito aumentado, beleza? Geralmente. E o fenômeno on-off é fácil. Não se resolve o fenômeno on-off com levodopa. O fenômeno on-off significa isso que vocês estão vendo. O on são a melhoria dos quadros de Parkinson e o off é a piora agressiva desses sintomas de Parkinson, tá? Isso se dá como um efeito adverso mesmo, né? Aquela falta de estabilidade dopaminérgica. Então, chega um momento que você tem uma boa concentração de dopamina, chega um momento que você tem um excesso, chega um momento que você tem pouca dopamina por vários motivos, né? Cada indivíduo tem sua metabolização. Então, a longo prazo, quanto mais eu trato com levodopa, mais eu vou fazendo fenômeno on-off e mais isso requer aumento de dose com o passar do tempo, tá? Então, devido a isso, eu tenho que ir aumentando dose e chega um momento que eu não posso mais dar um aumento de dose para esse paciente. Tá? Tanto é que geralmente a levodopa aí, o máximo que eu vou dar por dia de levodopa é 2 gramas dia, sempre dividido em 4 tomas, tá? Então, assim, eu começo com 100 miligramas, o máximo é 500 miligramas dose. E aí acabou, assim, eu não tem para onde, depois disso, associar outros fármacos. Então, o fenômeno on-off é basicamente me falando, olha, vai ter que aumentar a dose, vai ter que estabilizar mais isso daqui, beleza? Então, por isso, por esses três motivos que eu coloquei de vermelho aí, que são os efeitos adversos da levodopa, a gente prefere começar o tratamento em um paciente ali de 40, de 50 anos, a gente prefere começar o tratamento com outras drogas inicialmente, tá? De acordo com a sintomatologia. Ah, tem muito temblor, geralmente é a primeira sintomatologia do paciente. Ah, a gente pode dar um anticolinérgico para controlar esse temblor e pode dar os inibidores de MAO-B, ou seja, vamos preservar a dopamina que ele já tem. Então vamos dar seleginina, geralmente 5, 10 miligramas, tá? E com isso a gente vai controlando a sintomatologia do paciente, até chegar, obviamente, uma progressão determinada da doença de Parkinson, que a gente passa ele a levodopa-carbidopa. E aí eu posso dar o que geralmente predispõe, que é levodopa, carbidopa e entacarpona. Tá? Essas três drogas associadas vão muito bem no paciente. Beleza? Vão muito bem mesmo no paciente. Lembrando que enfermidade de Parkinson é bastante associada com demência, com enfermidades psiquiátricas, tá? Com depressão, com ansiedade, beleza? E principalmente com demência, beleza? Então, é comum a associação Parkinson-Alzheimer. E é comum utilizar drogas que tratem o Alzheimer para poder tratar as demências associadas com a enfermidade de Parkinson, beleza? Ou associada aos corpos de Levy, né? Como muitos por aí dizem, tá? Então, aula de extrapiramidalismo e enfermidade de Parkinson é essa, beleza? Então, qualquer dúvida, gente, tem o grupo lá e tem o meu número lá no grupo onde vocês podem me chamar e tirar as respectivas dúvidas de vocês.